Pela dimensão da equipe, eu trabalhei num tempo em que a equipe chegava a ter 5 pessoas. Né? Tínhamos o repórter, o motorista, o cinegrafista, o operador de VT, que levava o VT, o Matic, e ainda o iluminador. Em alguns casos excepcionais, como em algumas coberturas em que a gente fazia, chegava aí um técnico junto. Às vezes, claro, exceção, mas acontecia. Chegava a ter 6 pessoas numa equipe de reportagem, mas o normal era 5 pessoas. Claro que isso gerava uma dinâmica de relacionamento diferente de hoje. Né? Era preciso ter, claro, o repórter tinha o comando, digamos assim, né, da equipe, porque ele tinha a pauta e a equipe tinha que ajudá-lo a executar aquela pauta, enfim. Mas ele também não podia interferir nos outros processos de maneira mais direta. Quer dizer, tu tinha, por exemplo, havia uma espécie de subcomando que era do cinegrafista sobre o auxiliar de VT. Aliás, do repórter cinematográfico, sobre o operador de VT e também sobre o iluminador. Então era preciso gerenciar essa teia de relações de maneira que as coisas fluíssem bem. Então, claro que isso tudo gerava uma série de problemas no ato da cobertura. Era mais gente, necessitava de um carro maior, o desdobramento no campo era uma coisa complicada, era mais gente para se desdobrar, nem sempre cabia todo mundo no mesmo lugar. Com mais gente, é mais chance de ter mais problemas na equipe, alguém sempre pode passar mal. Enfim, então sempre gerava esse tipo de... Não era um risco permanente, né? Na verdade, essencialmente, a dinâmica de operação da equipe é diferente da de hoje, pela razão óbvia de ser um número maior de pessoas e também da própria natureza do equipamento. O cinegrafista, por exemplo, ele não tinha a mobilidade que um cinegrafista tem hoje, porque ele estava sempre atrelado a uma outra pessoa, ligado umbilicalmente por um cabo, né? Ligando o VT, que era carregado pelo operador de VT, ao cinegrafista. Em alguns equipamentos, inclusive, dependia do próprio auxiliar botar para gravar. O próprio cinegrafista não tinha, muitas vezes, o comando disso. Então ele tinha que pedir, fulano, grava. Então isso às vezes gerava alguns problemas de comunicação, às vezes um ambiente ruidoso, ou um entendia errado a coisa. Então isso era a característica de uma época. Né? Existe inclusive no folclore, que é muito rico nessas coisas, tem vários episódios de um cinegrafista, por exemplo, que estava com um auxiliar de VT e esse operador de VT, ele era meio, digamos, tinha suas faculdades mentais um pouco debilitadas. Eles estavam numa cobertura tensa, né, onde deu uma pancadaria, se não me engano, na Assembleia Legislativa, e o cinegrafista disse para ele, fulano, dispara, ou seja, dá o play rec. E o operador, diante daquela confusão toda, achou que era para ir embora, saiu correndo, achando que a história... E deixou ali o cinegrafista sem nada, com o equipamento no chão, e o disparo serviu para o cara se mandar, enfim. Aí acabaram resolvendo. Mas isso faz parte do folclore. Mas, enfim, era mais problemático, mas era característica de um tempo. Né? E aí, à medida em que as coisas foram evoluindo, enfim... Claro, o equipamento Matic, ele era mais robusto que o equipamento de hoje, né? Ele era, digamos, mais resistente, né? a choques, enfim. Era um equipamento mais tosco comparado com o equipamento de hoje. Tinha por isso mesmo uma certa confiabilidade. Essa confiabilidade era um pouco afetada por essas coisas de equipe, né? Às vezes não havia uma integração muito boa com o operador do VT, e em certas circunstâncias é muito difícil duas pessoas terem que andarem, é como aquela velha cena dos dois prisioneiros que fogem algemados um no outro, né? Muitas vezes, exagerando um pouco, mas é quase como se fosse aquilo. Num tumulto, numa correria em que tem polícia, que é preciso se abrigar de alguma forma, tu tem que correr junto e fazer tudo isso gravando. Ou seja, gravar, manter, né, o acompanhamento dos fatos, sem considerar que além de gravar as imagens, tem que estar integrado com o repórter. E ainda tem que levar um junto, quer dizer, se o cinegrafista e o operador de VT não tivessem realmente bem afinadinhos, não só em relação ao repórter, mas principalmente entre esses dois, era bem provável que as coisas não acontecessem. Ou o equipamento dava um tirão, arrebentava o cabo e aí se perdia toda aquela cobertura, ou o cinegrafista não conseguia andar o quanto precisava, não chegava até o ponto. Então, essa coreografia entre os dois era essencial para que a coisa funcionasse. Então, isso era bem característico da operação do Matic.